Olá, meus amados, mais uma vez o Richelli, canal Sem Fermento, a paz de Arruxo. Desde já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, deixado seus likes. Se você não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho. E receba a notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Quanto mais eu analiso a Bíblia, mais eu vejo coisas que o sistema religioso ele consegue esconder das pessoas por falta de conhecimento. Eu estava refletindo aqui sobre a porta, porque ele disse, eu sou a porta das ovelhas. E aquele que entra por ele entrará e sairá e achará pastagem. Então, para a gente ter assim um pouco do entendimento do que eu quero passar aqui, é necessário nós termos bem esclarecido em nossas mentes quem de fato é a porta. E são poucos que a encontram, lá em João 10, que se refere à porta. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Exatamente, é João 10. João 10. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Ele aqui fala a respeito dele mesmo, como sendo a porta. Mas eu me deparei com uma outra realidade encontrada no Apocalipse. Apocalipse 22, verso 14 e o 15. O 15 só nos interessa aqui a primeira característica daqueles que ficarão de fora, ok? Mas assim, tem uma relação dos que ficarão de fora, dos que não entrarão pela porta. As portas agora, portas celestiais, Mas no nosso momento aqui é só uma. Mas quando nós adentrarmos por essa porta, que é a única porta pela qual importa que eu e você entremos, depois que nós entrarmos nela, aí sim terão outras portas. Mas essas outras portas, portas ali da cidade celestial, da Nova Jerusalém. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22. Versículo 14 e 15. É o último livro, O último livro e o último capítulo. Diz assim: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Ok? Todos aqueles que foram a ele lavar as suas vestiduras no sangue do seu sacrifício. E a esses que lavaram as suas vestiduras no seu sacrifício, agora lhes assiste o direito de comerem da árvore da vida e entrem pela cidade pelas portas. Sabemos que são 12 portas na cidade celestial, Aí agora vem o 15, mas a primeira característica é que nos importa. Fora ficam os cães. Eu vou continuar aqui, mas é só os cães que nos interessam aqui para hoje. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras
e todos que amam e praticam a mentira. Todos que amam e praticam a mentira. Quem são esses cães? Quem são esses cães? Vamos deixar ela responder? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 2. Paulo nos adverte a respeito de quem eles são. Deixa eu separar a folha aqui, que eu havia feito uma anotação e agora deixa eu ver se eu lembro. Mas é Filipenses, pode abrir, Filipenses. Filipenses 3, versículo 2. Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal. Mas é o 3, capítulo 2. Acabei não anotando, né? Mas anotei, mas está perdido aqui no caderno. Está meio bagunçado. Então, Filipenses 3, 2 vai nos dizer exatamente quem são os cães. Ok? Acautelai-vos dos cães. Olha Paulo repetindo aqui. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos dos falsos, da falsa circuncisão. Então, quem é que são os cães? São os líderes, os maus obreiros e os da falsa circuncisão. Todos esses que estão numa posição de liderança, em termos de religiosidade, são considerados cães. E Paulo aqui estava falando para ele: olha, eu não estou lhes ensinando uma religião, mas cuidado com esses dessa religião. Cuidado com os obreiros da religião, da falsa circuncisão. Cuidado com os líderes. Cuidado, eu não estou ensinando a vocês religião, mas vem uma religião aí e vocês têm que ter cuidado com eles. Deixa eu ver o versículo 3 aqui. Porque nós que somos a circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Yahweh no Espírito e não gloriamos-nos e nos gloriamos em Yahushua e não confiamos na carne, ok? E não confiamos na carne. Então Paulo estava dizendo aqui, ó, nós, vou ler de novo aqui para ter uma compreensão melhor. Porque nós é que somos a circuncisão, ok? Nós não adoramos, nós que adoramos a Yahweh no Espírito e nos gloriamos em Yahushua e não confiamos na carne. Ou seja, eu adoro o Criador no meu íntimo, no meu espírito, e creio piamente e me alegro, me regozijo e dou louvores pelo que o seu Filho fez por mim. E por conta disso meu espírito engrandece ao Criador. Por conta disso meu espírito regozija na presença dele. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, cuidado com o que esses querem fazer no corpo. Então, continuando, quem são os cães? Tem mais texto? Tem. Eu
não sei se eu vou para Jeremias ou se eu vou para Isaías. Vamos para Jeremias, capítulo 7. Não, capítulo 5. Jeremias 5. A partir do 26 a 28, porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilha e prendem os homens. Dispõem armadilha e prendem os homens. Como gaiolas cheias de pássaro, são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordam, tornam-se nédio e ultrapassa até os feitos do maligno. Não defendem a causa dos órfãos, para que prospere, nem julga o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Iarro. Não me vingaria eu de nação como esta? Então, se você é uma pessoa que ingenuamente, na sua ingenuidade e na sua fidelidade àquilo que você ouve, àquilo que você tem aprendido, tem sido lesado em alguma coisa, saiba que o que te lesa não ficará impune. Porém, eles espreitam como os passarinheiros, dispõem armadilha para prenderem os homens, e as suas casas são como gaiolas cheias de pássaro, cheias de engano. Cheia de pássaros, são casas cheias de fraudes, engano, por isso tornaram poderosos e ricos. Então, quando você olha para a instituição da qual você faz parte, eu não vou dizer aquele pastor que é assalariado de uma associação, mas aquele que é dono, presidente da denominação da qual ele constituiu, ele anda na mesma condição que os membros? Ou eles tornaram-se poderosos? Como é que se fala aqui? Tornaram-se poderosos e enriqueceram. Ou seja, temos aí muitos exemplos. R.R. Soares, Silas Malafaia. Tudo bem que ele acabou assim se tornando presidente de uma instituição da qual já tinha sido fundada antes dele nascer. Porém, ele é o cabeça dessa denominação, né? Aí temos Silas Malafaia, temos o comedor de angu com taioba, Valdomiro Santiago, Bispo Macedo, Estevão Hernandes e muitos outros. O tal do Agenor Duque. E essa teoria essa campanha de Bíblia, prosperidade Bíblia, surgiu no meado dos anos 90, quando começou esse movimento de prosperidade. Eu estava entrando para a religião quando começou esse movimento de prosperidade financeira. Começou nos Estados Unidos com Benny Hinn, com Mike Murdock, Maureen Cerulo, Myers Moore, sei lá. E eles foram
prosperando nos seus intentos. E o povo iludido, acreditando nisso. Quando esse livro aqui, ele não traz nem para mim nem para você algo dessa natureza. Isso aqui é para que eu e você tenhamos o pleno conhecimento daquele que deseja salvar a mim e a você. Se nós tivermos o pleno conhecimento dele, através do que dele ainda se encontra aqui, nós não seremos lesionados, nós não seremos enganados. Então aqui existe um povo sendo levado para dentro de uma gaiola, e essa gaiola é considerada uma casa cheia de engano e de fraude. E esses enganos fazem com que as pessoas fiquem lá. Porque aqui a palavra mesmo, eu acho que diz aqui, coisas espantosas e horrendas se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, ou seja, são falsos profetas. Os profetas que profetizam falsamente são falsos profetas. E os sacerdotes dominam de mão dada com eles. E é o que deseja o meu povo, ou seja, e é o que o meu povo gosta. O próprio Criador está dizendo que as pessoas gostam de serem enganadas. Porque as pessoas têm preguiça de ler, porque querem ouvir. É mais fácil ouvir alguém que vai dizer o que ele pesquisou do que você mesmo buscar. Quando você mesmo busca, quando você passa a ler isso aqui de uma forma linear, você vai vendo que tudo quanto é realizado dentro desses recintos, dessas gaiolas, como diz aqui, é engano, é fraude. E olha que aqui o próprio Criador está falando por boca do seu profeta. Olha, uma coisa eu vou dizer para você. O Criador, no Antigo Testamento, como diz Hebreus, que havendo o Iarro falado antigamente por boca dos profetas, nos últimos dias fala por meio de seu filho. Ok? Hebreus fala isso. Se eu não me engano é Hebreus 4. Não estou lembrado aqui o versículo. Mas o Criador, ele falava por meio dos seus profetas. Quem são os profetas? Os servos dele. E a quem esses profetas ia comunicar as palavras do Criador? Aos reis, tipo aquele rei Acasias, se eu não me engano, o rei Acasias, acho que é Acasias, que era o pai de Joaquim, que não deu ouvido ao profeta Jeremias e foi levado cativo à Babilônia. Ele não, o filho dele não chegou a assumir o trono do pai, porém ele se tornou um rei no cativeiro, o rei Joaquim. E a sua mãe foi levada junto com ele para o cativeiro. E era até uma mulher presunçosa, que por conta de eles serem da nobreza, eles tiveram assim uma certa regalia dentro do palácio de Babilônia. Mas tudo bem. Então o rei não deu ouvido e ele pagou com a própria vida. Jerusalém foi tomada pelos babilônios. E aí eles foram levados cativo. E o rei que não deu ouvido ao Jeremias, o profeta, morreu. E aí os profetas não falavam somente aos reis, mas também falavam aos sacerdotes que tentaram tirar proveito da posição que eles tinham, da posição que eles exerciam ali. Eles tinham um cargo sacerdotal constituído lá no deserto, quando o Criador fala para Moisés, né? E Arão foi constituído o sumo sacerdote. E aí teve os ajudantes, os seus próprios filhos, Eleazar, Eliúde, Abiú, Nadab, Abiú, Eleazar. E assim, de lá para cá foram tendo profetas e os seus profetas, sacerdote e o sumo sacerdote, que era Arão, e os seus sacerdotes. Então, o Criador está dizendo que o povo gosta dessas coisas. E aí tem uma passagem que diz também que
eu acho que é Colossenses, que diz que eles não suportarão a sã doutrina. Ou é Filipenses ou é Timóteo, algum desses livros aí. Não suportarão a sã doutrina e lhes acumularão comicharão como cera no ouvido. A sã doutrina para eles é uma coisa ruim. O que eu falo aqui vai de encontro às mentiras que é ensinada lá dentro, e eles têm o que eu digo como mentira e as mentiras que eles aprendem lá dentro como verdade. Então eles me consideram um herege, eles me consideram alguém que se perdeu e que agora está sozinho jogando pedra. Mas uma coisa é certa, quando o Salvador andou nessa terra, ele estava sozinho com o Pai. E ali ele elegeu 12 apóstolos para lhe auxiliar no serviço de propagação da palavra. Mas por que ele não escolheu os religiosos? Nós vamos ver. Abra sua Bíblia em Mateus 23, 37. É porque assim, eu estou tentando fazer algo aqui de cabeça, pessoal. O que eu li só e estou tentando lembrar. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não quiseste. A quem ele se referia quando ele proferiu essas palavras? A corte de sacerdote, fariseu, sacerdote, fariseus, saduceus e toda a corte religiosa que ali se encontrava. Se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos entender por que ele diz isso. Mateus 23. Então falou Yahushua às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Quem era Moisés? Moisés, segundo a Bíblia, ele era amigo do Yahweh. Ele foi considerado amigo de Yahweh. Ele era um profeta. E na cadeira desse profeta, quem se sentou? Os escribas e os fariseus. Ok? Os escribas e fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Vamos olhar Isaías 56, 9 a 11. Porque vocês vão entender. Assim como, espero que assim como eu estou entendendo, vocês entendam. Vós todos... Não precisa ler o 9, lê o 10. Os seus atalaias são cegos. Os seus atalaias são cegos. Nada sabem. Todos são cães mudos. Não podem ladrar. Sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Tais cães são gulosos e nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção. Aí ele vai, só para completar aqui o capítulo. Vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, ainda maior e mais famoso. Ou seja, olha a contradição. Quando você vai num templo religioso, eu já ouvi assim,
como é que é o jargão? Tem um aí que diz, que fala que é de vitória em vitória, é o que vocês ouvem no templos religiosos, é de vitória em vitória, que o dia de hoje, que o dia de amanhã será melhor que o dia de hoje, e assim sucessivamente. Eu não estou lembrado aqui do jargão, mas é bem conhecido, muitas pessoas conhecem. Então, é como se fosse igual aquele, um dia, nada melhor do que um dia após o outro, mas não é isso não. É assim que vocês ouvem lá dentro, que um dia vai ser melhor do que o outro. É a promessa de que um amanhã será melhor, mas o amanhã que será melhor, na compreensão deles, é nesse mundo físico. E na visão do Salvador não tem nada a ver com isso. Porque o Salvador, ele diz assim, ó, basta cada dia o seu próprio mal. E ele ainda diz, não andeis preocupado com o que é haver de comer, de beber, de vestir. Porque nossa preocupação não pode acrescentar 45 centímetros, alguns centímetros do nosso fio de cabelo em nossa estatura. A palavra do Salvador é, não andeis ansiosos. E as pessoas estão se dedicando a buscar um dia melhor para amanhã. Ou seja, estão ansiosas, estão preocupadas, porque estão em discordância com a palavra do Salvador, mas estão em concordância com a palavra daquele religioso que se encontra em cima do palanque com o microfone na mão, como um líder representante do Criador. Mas aí eu digo para você, é falso profeta, profetiza falsamente. Profetiza falsamente. Jeremias deixou isso claro. Então, quem são os cães? Isaías revelou, são os falsos pastores. E vocês perceberam que eles são os que encabeçarão? Eles encabeçarão a lista dos que ficarão de fora? Eles encabeçarão a lista dos que ficarão de fora. Eu não estou generalizando, ok? Porque tem muitos que estão sem saber o que estão fazendo. Mas aqueles que são cabeça, como eu citei alguns aqui, esses, se não se converterem, aí não tem jeito, diz as Escrituras. Não sou eu. Porque assim, se tornam poderosos e enriquecem. Tem mais texto? Temos mais texto. Vamos olhar agora. Será que eu fechei o caderno aqui, gente? Lucas 7,16. Para nós termos uma compreensão, quer ver uma coisa? Lá em Mateus 23, no 37, que nós havíamos lido, vou ler de novo para a gente dar sequência. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ok? Quem eram os servos do Criador? Por meio de quem o Criador se comunicava com o povo que ele queria falar. Com o povo que ele queria falar, ele se comunicava por meio de quem? Por meio de um profeta, o seu servo. Eu não me lembro bem aqui, mas deixa eu ver se é Oséias que fala a respeito de quem é o profeta. São muitos textos. Deixa eu ver se é Amós. Se não for Amós, aí a gente deixa para ir, deixa para outro dia.
É um desses aqui, mas eu não estou lembrado agora, então vamos deixar para depois. Mateus 23, 37, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Os profetas eram os servos do Criador do Antigo Testamento, para se comunicar com o povo ao qual o Criador queria exortar. Aí se você pular para o 24, você vai perceber uma outra situação. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, ainda bem que não é, se possível, se possível, os próprios eleitos. Deixa eu marcar isso aqui. Então, aqueles que se assentaram na cadeira de Moisés, ele vem de uma linhagem dos que matavam os profetas para tomarem o lugar deles, para se colocarem como boca do Criador para as pessoas. E quando o Salvador chega nesse mundo, o que ele encontra assentado na cadeira de Moisés, na cadeira dos profetas? Os sacerdotes, que tinha ali o conhecimento em mãos, as escrituras originais em mãos, e tirava proveito delas, se aproveitando da ingenuidade, da falta de conhecimento das pessoas que lá se encontrava. Da mesma forma, os que se encontram hoje com esse livro aqui em mãos, tirando proveito das pessoas que não têm conhecimento das coisas escritas, e estão assentados na cadeira dos profetas, porém são falsos profetas. O seu pastor não é profeta. No Antigo Testamento você não vê um pastor. Você não vê pastor. O único pastor que você vê muitos pastores, mas não está comunicando as palavras do Criador ao povo. Davi era pastor das ovelhas de seu pai. E isso não quer dizer para mim e para você que ali Davi representa o Salvador e o pai de Davi representa o Criador. Não. Se você disser para mim que a história de Davi e Saul representa a briga entre o Salvador e o príncipe deste mundo, aí sim estou de acordo. Porém, Davi ele era pastor das ovelhas de seu pai. E ele não liderava as pessoas. E ele não liderava as pessoas. Então, alguém matou os profetas e se assentou no lugar deles. Porque os profetas, eles eram muitas das vezes obedecidos pelas pessoas humildes. Porém, aqueles a quem ele falava diretamente para correção, eles não davam ouvido, matavam os profetas. Aí tem aquela parábola que o dono da vinha encarregou alguns para tomar conta e depois mandou e viajou para longe, depois mandou os seus servos virem e terem conta do que está sendo feito lá dentro e terem ali, né, um retorno. Ele queria saber a respeito de como as coisas estavam. E aí, chegando o seu servo, eles matavam, açoitavam, matavam. E aí o dono da vinha falou: poxa, não tem outro jeito, vou mandar meu filho. De repente eles assim obedecem. Fizeram a mesma coisa. Então, o que acontece? Eles mataram, se assentaram. Vamos ver aqui Lucas 7, 16 e Lucas 9, 19. Lucas 7, 16. Diz assim: todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Iarro, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Iarro visitou o seu povo. O que acontece? Aqui está relatando a história da ressurreição do filho da viúva de Naim.
E aí, quando ele manifestou esse milagre, o povo viu que Yahweh havia enviado um grande profeta. Ele foi considerado um grande profeta, ou seja, o povo já estava acostumado a ouvir o Criador por boca de um profeta. Por boca de profeta. Mas não por boca de pastores. Como se é ensinado nos dias de hoje. Aí o pastor, eu sou o profeta, tenho uma profecia para você. Falso. Falso. Corre disso. Examine as escrituras. Você que me considera herege, examina você e veja se eu estou errado. Eu posso estar equivocado em algumas coisas, mas as escrituras, ela está dizendo exatamente e me direcionando para uma direção que vai contra os ensinamentos religiosos. Então, o povo reconheceu que Yahweh havia visitado eles e que se havia levantado um grande profeta entre eles naqueles dias. E quem era esse profeta? O filho do Salvador, o filho do Criador, o próprio Salvador. E aí, como eu falei, Lucas 9:19 diz assim: responderam eles, João Batista, vou pegar aqui o 18, estando ele orando à parte, engraçado, né? Ele sempre orava sozinho à parte. Estando ele orando à parte, chamava-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem dizes às multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Ou seja, entre o povo havia uma especulação a respeito de quem ele era. Alguns diziam, é João Batista. Outros diziam, não, é Elias ou Jeremias, ou alguns dos antigos profetas que foram mortos pelos sacerdotes. A quem ele se referiu? Jerusalém que mata os profetas? Aos sacerdotes, aos fariseus, aos escribas. Aos fariseus e escribas, que eles mesmos se assentaram na cadeira de Moisés e agora eles se passam por profeta. Isso aqui tem que ficar muito claro para mim e para você. João 7, verso 40. Eu estou estudando junto com vocês aqui. Aqui ele assim, Yahushua é a fonte de água viva, né? Diz assim, eu vou pegar o 7:40. Ele diz assim, no último dia, o grande dia da festa, eu estou pegando só o primeiro aqui, o 37. O grande dia da festa, levantou-se Yahushua e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Só para saber do que se trata aqui. Aí agora no 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras dizia: este é verdadeiramente profeta. Aí, como se não bastasse, tem aquela mulher lá do tanque, né, do poço. Vejo que és profeta. Ou seja, vejo que és servos do Altíssimo. O Altíssimo só comunicava ao povo por meio dos seus servos, os profetas. Então, por que vocês acham que os cães gulosos mataram os profetas para se colocarem como ele? E qual é a preocupação do Criador, do Salvador? Acautelai-vos dos que se dizem ser eu, Cristo, né? E dos falsos profetas. Em algumas traduções, falsos mestres. E quem estava ali, a quem ele é mestres e doutores da lei?
o mestre e o doutor da lei não é profeta. E a comunicação do Criador para com o seu povo era por meio dos profetas. Que isso fique claro para mim e para você. Vamos ver mais um texto. Romanos 11. Não, vamos olhar lá Neemias 9:30. Depois eu vejo Romanos 11. Crônicas, Neemias. Neemias 9:30. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo Espírito por intermédio dos teus profetas. No Espírito por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvido, pelos que entregaste na mão dos povos de outras terras. Ou seja, os profetas eram o alerta do Criador para os maus caminhos. Olha, vocês estão fazendo assim. E interessante que o Criador, todas as vezes que você não dá ouvido, ele está disposto a castigar. Agora vamos sim lá para Romanos 11, versículo 3. Tem muito mais texto, é só pesquisar. Se você pegar na sua Bíblia, lá atrás tem uma relação com um nome assim, profeta. Aí tem lá as passagens que vem falando a respeito dele. Hoje eu fiz assim. Fui lá, peguei alguns versos, anotei aqui. Se eu for ficar aqui, eu tenho mais de 30 ou 40 versos para ler. Romanos 11, versículo 3. Olha, Paulo, o que está dizendo aqui? Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só fiquei eu. Procuram tirar minha vida. Ou seja, Paulo aqui provavelmente está falando a respeito de Elias, né? De Elias. Como eu falei, eu estou vendo tudo agora. Eu só peguei os versículos lá atrás e estou vendo agora. Então ele diz assim, ó, Iarro não rejeitou seu povo, a quem de antemão conheceu. Não sabeis o que as Escrituras não sabeis que as Escrituras refere a respeito de Elias como está perante Iarro contra Israel, dizendo. Ou seja, Elias estava diante do Criador contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Quando lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então aqui o Criador está dizendo assim: olha, Elias, eu separei para mim 7.000 homens diante de uma terra tão vasta, diante de uma terra tão populosa. 7.000 é muito pouco. Isso mostra para mim e para você que o número de pessoas que se salvarão é menor do que o número de pessoas que se perderão. Mas aqui tem uma outra coisa da qual eu e você devemos ter atenção. Será que Baal é algo da invenção da mente humana? É alguma invenção da mente humana? Se é uma invenção da mente humana, por que o Salvador falou aqui de uma forma bem clara que não se curvaram diante de Baal?
Se é uma invenção da mente humana, por que o Salvador não disse assim, que não se curvaram diante das suas imaginações? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Aqui o Criador está mostrando para mim e para você que existe alguém além dele, agindo, influenciando as pessoas. Ele nos deixou de um lado, mas nos deu liberdade. Porém, o outro lado quer tirar essa nossa liberdade, nos tornando escravo dela, nos tornando mais livre e nos colocando oposto à vontade do Criador. Aí ele diz assim: assim, pois, também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da benevolência. E se pela benevolência já não é pelas, e se é pela benevolência já não é pelas obras. Do contrário, a benevolência já não é benevolência. Que diremos, pois? O que Israel busca? Isto não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. E Yahweh lhe deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvido para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi... Não, aqui não interessa. Então, assim, Elias estava preocupado, achando que ele era o único que havia sobrado. Porém, ainda havia 7.000 remanescentes que não se dobraram diante do Baal, diante desse que faz com que as pessoas se rebelem contra o Criador. E aí, como eu falei para você, João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Aí aqui embaixo, olha o que diz, o ladrão. Aí algumas pessoas vão dizer assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir. A minha Bíblia não diz o diabo não, a minha Bíblia diz o ladrão. Aí você vai dizer, não, mas ladrão é uma das formas pela qual o diabo é denominado. A Bíblia não diz isso. Aqui se encontra a palavra ladrão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um só pastor. Então, qual é o destino preparado para esses que hoje se intitulam um pastor? Se aqui ele mesmo está dizendo, eu sou o bom pastor, e só há um pastor, e somente ele é o pastor. Vamos ver lá Jeremias 23, para nós entendermos um pouco. São muitos textos, né? E eu estou lembrando aqui agora desse capítulo de Jeremias, que eu nem quero ler todo. Jeremias 23. De repente, só a epígrafe já seria o suficiente. Que diz assim, profecia contra os maus pastores. Mas não existe maus pastores não, tá? É contra todos os pastores que se
constitui pastor hoje. Pastor, apóstolo, bispo, reverendo, padre, não importa o título que eles dão a si mesmo. Diz assim: ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Iahve de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentaste, e dela não cuidaste. Eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz Iahve. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde tiver afugentado, e a farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que apacentem. Elas jamais temerão, nem estarão. É que está arriscado. Nem estarão em jamais temerão e nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz Iahve. Acho que é isso mesmo, porque está arriscadão aqui. E a caneta é preta. Então, ele mesmo ajuntará o restante das suas ovelhas. Mas aí eu digo assim, isso aqui foi no Antigo Testamento? Sim. Ele constituiu alguns para pastores? Quem? Os sacerdotes? Não. Alguns que ele constituiu para cuidar do rebanho são aqueles que de fato não querem tirar proveito delas. Por exemplo, os apóstolos. Eles foram instruídos a não andar com prata, nem ouro, nem alforje, nem alparca, nem duas capas. Ok? Então, aqui nós vimos isso. Que ele mesmo reunirá as suas ovelhas. E aí, ele diz que ele é o único pastor. Hoje não há mais necessidade de haver pastores, porque hoje não existe mais ovelhas. Hoje você não é ovelha, você é filho. João, capítulo 1. Pegar o 9, o 11 e o 12. Para ver se de repente nem precisa. Do 9, o 11 e o 12. O 9, o 10, 11 e 12. Deixa eu ver se precisa. A saber. Pegar o 9. A saber. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Iahve, a saber, os que creem no seu nome. Então, por que nós só temos ele como nosso pastor? Se nós somos ovelhas, somos somente dele. E ele cuida do rebanho que lhe pertence. Agora, quando você se intitula ovelha de um homem, esse homem vai tirar lucro. Por exemplo, eu não conheço nenhum fazendeiro que cria gado se não for com um fim lucrativo. Não cria por estimação. Da mesma forma, você, quando se torna ovelha de homem, eles vão tirar proveito daquilo que você pode dar. Eles vão usufruir do lucro que você tem. Eu não vejo ninguém criar vaca se não for com o intuito de vender leite. Eu não vejo ninguém criar gados em geral, vaca, boi em geral, se não for com o intuito de vender. Eu não vejo ninguém criar cavalo se também não for com o intuito de vender.
Então, ovelha, para que serve? A lã serve para fazer tecido. E mais o que? Tem leite e tem carne. Tudo com um propósito, tudo com um fim lucrativo. E você, como ovelha de pastores humanos, qual tem sido o retorno que vocês têm recebido dele? Qual a proteção que eles têm dado a vocês? Sua casa tem goteira? A sua despensa está vazia? O seu pastor já olhou para te levar para um pasto mais verdinho? Se o seu pasto está seco, o pastor tem que te levar para um pasto verdejante. Porque ele quer cuidar das ovelhas, ou seja, o seu pastor não cuida de você. Então, por isso é que eles encabeçarão a relação dos que ficam de fora. Eu não estou generalizando. Para finalizar, Apocalipse 21. Eu poderia pegar Mateus. Muitos me dirão: Senhor, Senhor. Mateus 25, 31. Anotem e leiam. Isso é uma abreviação do Apocalipse. Apocalipse 21, 8. Diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aí no 22, a relação não para ali. Aí no 22, aí continua assim, ó. O 16, ou o 15, fora. Mas para você entender, eu vou ler o 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora do que? Fora da cidade ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Aí ele diz assim: eu, Yahushua, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz de Davi, a raiz de Davi. Eu sou a raiz, a geração de Davi, e brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Aquele que quiser, beba de graça a água da vida. E todo aquele que ouve estas palavras da profecia do livro... Tá, aqui é outra coisa. Então, quem ficarão de fora? Os cães. E quem é os cães? Eles são insaciáveis. Eles enriquecem, e quando você vê tudo quanto é feito no templo religioso, é tudo feito por meio de dinheiro. É dinheiro para tudo, é campanha de tudo. E o que isso faz com... e o que isso traz para você de benefício? Vamos comprar um ônibus? Vamos. Uma campanha para comprar um ônibus, para poder ir no retiro. E aí quando compra o ônibus, depois para você ter direito ao ônibus, você tem que pagar pela passagem de coisas que você ajudou a comprar. Vamos comprar um sítio? Vamos comprar um sítio. Aí depois você tem que pagar para ter acesso ao sítio. Porque tudo gira em torno do dinheiro dentro da religião. E se não tiver dinheiro lá dentro, eles fecham a porta, porque eles viram que o seu propósito não foram alcançados. Então, eu deixo essa mensagem para vocês. Um bom sábado a todos, e que a paz de Yahushua e um beijo no coração seja transbordante. Até a próxima, pessoal.